Elara Cardoso tinha apenas 46 horas. 46 horas para entregar um documento que já não existia mais. Um documento que ela mesma havia redigido, que ela tinha revisado linha por linha durante 11 meses, que estava trancado dentro de um pendrive criptografado, guardado na bolsa dela. Enquanto isso, no 12º andar da Vantage Capital, 8 diretores suavam frio ao redor de uma mesa de vidro, tentando encontrar uma solução para um problema de 360 milhões de dólares. O CEO, Márcio Valente, estava pálido. O VP jurídico, Cássio Brandt, tremia. E todos sabiam que a única pessoa que podia salvar a empresa era justamente aquela que eles tinham humilhado publicamente, rebaixado de cargo e apagado dos créditos 3 dias antes. A ironia era brutal. Mas Elara não estava com pressa. Ela sabia exatamente o que tinha nas mãos. E dessa vez, ela ia negociar. Nos termos dela. Se você gosta de histórias reais de vingança corporativa, onde quem foi subestimado vira o jogo de forma silenciosa e inevitável, se inscreva no canal agora, deixe seu like neste vídeo e ative o sininho para não perder os próximos relatos. E fique até o final, porque a virada acontece de um jeito que ninguém esperava. Elara, obrigado pelo suporte preliminar, mas a partir de agora, decisões estratégicas ficam com o Cássio. Você não decide mais nada. Pode voltar para a compliance operacional. A frase caiu como uma sentença de morte profissional. Márcio Valente, CEO da Vantage Capital, nem olhou nos olhos dela ao falar. Estava de costas, ajeitando os papéis na mesa de vidro da sala de reunião, como se estivesse comunicando uma troca de turno, não o assassinato de 12 anos de carreira. Elara sentiu o sangue gelar dentro das veias. Ao redor da mesa, 8 executivos desviaram o olhar. Ninguém disse uma palavra. Ninguém protestou. O silêncio era pesado, constrangedor, cúmplice. Na tela de projeção atrás de Márcio, a apresentação que ela havia preparado durante meses ainda estava aberta, mas seu nome tinha sido apagado de todos os slides. No lugar, aparecia o rosto sorridente de Cássio Brandt, o VP jurídico recém-contratado, ex-sócio de um escritório rival. Ele estava sentado ao lado do CEO, de braços cruzados, exibindo um sorriso calculado. Elara olhou para o notebook na sua frente. A notificação do sistema corporativo piscava em vermelho. Suas permissões de acesso foram alteradas. Repositório de contratos estratégicos, acesso negado. Modificado por solicitação da diretoria executiva, 13h22. 13h22, 15 minutos antes da reunião começar. Ela fechou o notebook devagar, como quem tenta controlar a respiração antes de um colapso. Não falou nada. Não questionou. Não implorou. Apenas pegou a bolsa, se levantou e saiu da sala, enquanto Márcio já começava a apresentar os próximos passos da operação como se ela nunca tivesse existido. O corredor da Vantage Capital nunca pareceu tão longo. As paredes de vidro fosco refletiam sua imagem distorcida enquanto caminhava em direção ao elevador. Ela conseguia ouvir, ao longe, risadas abafadas vindo da sala de reunião. Alguém fez uma piada, provavelmente sobre ela. Quando chegou na sua mesa, ainda no 12º andar, Elara viu que seus pertences já estavam sendo organizados em uma caixa de papelão por uma assistente do RH, que nem conseguiu olhar nos olhos dela. Desculpa, Elara. Ordens de cima. Você vai para o 8º andar a partir de segunda. O 8º andar. Onde ficavam os analistas juniores? Onde ficavam os estagiários? Onde ficavam aqueles que a empresa fingia que importavam, mas que ninguém levava a sério? 12 anos de empresa. 12 anos estruturando operações bilionárias, blindando contratos, negociando com escritórios internacionais, coordenando auditorias em 3 países. E agora? Compliance operacional. Revisar contrato de fornecedor de papel higiênico. Mas antes de sair daquele andar pela última vez, Elara fez uma única coisa. Sentou-se na cadeira, abriu o notebook, digitou sua senha mestra, aquela que só diretores de compliance estratégico tinham, e acessou o painel administrativo de contratos. Seus dedos deslizaram pelo teclado com a precisão de quem conhecia cada camada daquele sistema. Ela mesma havia desenhado a arquitetura de segurança. Sabia onde cada arquivo estava. Sabia como cada protocolo funcionava.
Sabia exatamente o que procurar. Rolou a lista de documentos até encontrar o que precisava. Helios Energy, Adendo 77C, cláusula resolutiva ambiental final assinado, PDF. 48 páginas de linguagem jurídica densa, cláusulas cruzadas, contingências regulatórias e uma bomba relógio que ninguém além dela tinha lido com atenção. Clicou com o botão direito. Baixar cópia local. A barra de progresso preencheu devagar. 5 segundos. 10, 15. Concluído. Ela copiou o arquivo para um pendrive criptografado, fechou o notebook e saiu. Ninguém viu. Ninguém desconfiou. Momento porque naquele, para a Vantage Capital, Elara Cardoso já não existia mais. Era só mais uma funcionária descartada, invisível, insignificante. Um detalhe administrativo sendo realocado. Agora deixa eu te contar quem era Elara antes daquele dia virar o inferno na Terra. Ela tinha 34 anos, era formada em Direito pela USP, tinha mestrado em Compliance Internacional pela FGV e 12 anos de Vantage Capital na veia. Entrou como analista júnior, subiu degrau por degrau e aos 28 anos já era diretora de Compliance e Contratos Estratégicos. A Vantage não era qualquer empresa. Era uma multinacional de private equity com 8 bilhões de dólares em ativos sob gestão, escritórios em Nova York, Londres e São Paulo, e um histórico de aquisições que faziam manchete na Bloomberg. Elara era a pessoa que estruturava os deals mais arriscados. Ela era chamada quando um contrato tinha ponto cego, quando uma cláusula podia explodir na cara da empresa, quando um advogado externo cobrava $3.000 a hora e ainda assim não resolvia o problema. Ela resolvia. Nos últimos 11 meses, Elara tinha comandado a operação mais importante da história da companhia, a aquisição da Helios Energy, uma gigante do setor de energia renovável, por $320 milhões. Due diligence jurídica em 3 países. Auditorias cruzadas. Negociações com escritórios internacionais. 4.700 páginas de contrato revisadas linha por linha. Ela tinha passado noites inteiras, revisando cláusulas de proteção ambiental, estudando legislações europeias sobre emissões de carbono, conversando com advogados da Alemanha, dos Estados Unidos e do Brasil, para garantir que nenhum detalhe pudesse inviabilizar o negócio. A Helios Energy tinha operações em 7 países. Qualquer erro regulatório podia derrubar tudo. Qualquer brecha contratual podia custar centenas de milhões. E Elara tinha blindado cada vírgula daquele contrato. Ela conhecia cada parágrafo, cada adendo, cada anexo. Técnico. Tinha sido ela quem identificou o risco ambiental na usina de biomassa da Helios, na Polônia. Tinha sido ela quem redigiu a cláusula resolutiva que protegia a Vantage, caso aquele risco se concretizasse. Tinha sido ela quem negociou, sozinha, durante 17 horas seguidas, com os advogados da Helios, para incluir aquela proteção, sem que eles percebessem o verdadeiro impacto. E na sexta-feira, dia da assinatura final, dia do fechamento oficial, ela chegou na reunião do board, esperando o reconhecimento, esperando ver seu nome nos créditos, esperando ouvir Márcio Valente dizer, na frente de todos, que aquela operação tinha sido possível por causa dela. Mas quando as telas acenderam, quando a apresentação começou, seu nome não estava em lugar nenhum. No lugar dela, Cássio Brandt, ex-sócio de um escritório rival, contratado há 3 meses como VP jurídico. 3 meses. Ele mal conhecia o sistema interno da empresa. Mal sabia onde ficavam os arquivos. Mas estava ali, sorrindo, recebendo os parabéns, apertando a mão dos investidores que tinham vindo de Londres especialmente para aquela assinatura. Elara tentou falar. Tentou projetar a versão correta da apresentação, aquela que ela mesma tinha preparado. Mas quando conectou o notebook no projetor, a tela não respondeu. Acesso negado. Suas credenciais não têm permissão para exibir conteúdo em salas executivas. Ela olhou para Márcio. Ele desviou o olhar. Foi nesse momento que ele soltou a frase. Aquela que destruiu tudo. Elara, obrigado pelo suporte preliminar. Mas a partir de agora, decisões estratégicas ficam com o Cássio. Você não decide mais nada. Pode voltar para a compliance operacional. Suporte preliminar. Como se 12 anos de carreira, 11 meses de trabalho ininterrupto, 4.700 páginas de contrato revisadas,
e uma operação de 320 milhões de dólares fossem suporte preliminar. Ela saiu da sala com as mãos tremendo, mas não de medo, de raiva, de uma raiva fria, controlada, cirúrgica. Segunda-feira, 9h15 da manhã. A assinatura oficial aconteceu. Cássio Brant coordenou tudo. Estava impecável, de terno azul marinho, gravata italiana, aquele sorriso de quem acabou de ganhar na loteria sem ter comprado o bilhete. Márcio Valente deu entrevistas para a Bloomberg, para a Reuters, para os veículos especializados em private equity. Estamos extremamente satisfeitos com essa aquisição estratégica. A Helios Energy representa o futuro da Vantage Capital no setor de energia limpa, fotógrafos, champanhe, apertos de mão. Enquanto isso, Elara estava no 8º andar, sentada numa mesa apertada entre 2 analistas recém-formados, revisando um contrato de fornecimento de papel sulfite. 1.200 resmas. Prazo de entrega: 45 dias. Cláusula de multa por atraso: 2% sobre o valor total. Ela olhava para aquelas linhas e sentia uma náusea subir pela garganta. 12 anos. 12 anos para terminar revisando o contrato de papel. As horas passavam devagar. O telefone não tocava. Ninguém mandava e-mail. Ninguém perguntava nada. Ela tinha virado um fantasma dentro da própria empresa. Mas Elara não estava vazia. Ela estava esperando, porque sabia que alguma coisa ia acontecer. Ela conhecia aquele contrato melhor do que qualquer pessoa viva. Terça-feira, 16h50. O servidor central de contratos da Vantage Capital saiu do ar. Simplesmente travou. A tela de login ficou congelada. O departamento de TI entrou em pânico. Tentaram reiniciar. Não funcionou. Tentaram acessar os backups automáticos. Os backups estavam corrompidos. Tentaram restaurar uma versão anterior do sistema. O protocolo de recuperação travou em loop. Autenticação de administrador necessária. Credenciais de nível 5 requeridas. Mas só existiam 2 pessoas na empresa com credenciais de nível 5 para aquele sistema. O CTO, que estava em licença médica havia 3 semanas, e Elara Cardoso, cujo acesso tinha sido rebaixado na sexta-feira às 13h22. O sistema tinha sido estruturado em camadas de autenticação cruzada, uma medida de segurança que a própria Elara havia implementado 2 anos atrás, justamente para evitar que alguém externo invadisse ou que algum funcionário mal-intencionado deletasse arquivos críticos. Mas agora, sem ela no comando, o protocolo virou uma armadilha. Quanto mais TI tentava forçar a entrada, mais o sistema se fechava. Às 18h30, o diretor de TI mandou um e-mail para Márcio Valente. Não conseguimos recuperar. Precisamos de autorização de nível 5. Elara Cardoso é a única disponível. Márcio ignorou o e-mail. Orgulho, teimosia, arrogância. Ele não ia pedir ajuda para alguém que tinha acabado de rebaixar. Quarta-feira, 11h30 da manhã. A bomba explodiu. A Helios Energy mandou um e-mail formal para o departamento jurídico da Vantage Capital. Assunto: acionamento de cláusula resolutiva por contingência ambiental. Adendo 7C. O e-mail era direto, frio, burocrático. Dizia que a usina de biomassa da Helios, na Polônia, tinha sido autuada pela Agência Ambiental Europeia por irregularidades nas emissões de CO2. Dizia que, conforme previsto no adendo 7C do contrato de aquisição, a Helios estava acionando a cláusula resolutiva que permitia a anulação do negócio caso contingências ambientais graves fossem identificadas dentro de 90 dias após a assinatura. E dizia, por fim, que a Vantage Capital tinha 72 horas para apresentar a versão autenticada e, assinada digitalmente do adendo 7C, comprovando que a cláusula havia sido modificada durante as negociações finais. Caso contrário, o contrato seria considerado nulo. Cássio Brant leu o e-mail 3 vezes. Não entendeu. Ele não tinha lido o adendo 7C. Ninguém tinha lido. Era um documento técnico, denso, com 48 páginas cheias de linguagem jurídica cruzada, referências a legislações internacionais e subcláusulas que remetiam a outros anexos. Cássio correu até o servidor de contratos. Tentou acessar. O sistema ainda estava fora do ar. Tentou procurar nos e-mails. Nada. Tentou ligar para o escritório externo que tinha assessorado a operação.
Eles disseram que toda a documentação tinha sido centralizada no servidor da Vantage, conforme solicitação da própria empresa. A diretora de compliance, Elara alguma coisa, pediu que todos os arquivos fossem migrados para o repositório interno por questões de segurança. A gente não guardou cópia. Cássio desligou o telefone. Suor frio. Mãos tremendo. Ele sabia o que aquilo significava. Se a Vantage não apresentasse o documento em 72 horas, a Helios Energy podia anular o contrato. 320 milhões de dólares. Perdidos. E mais. Conforme a cláusula penal prevista no contrato principal, a Vantage teria que pagar uma multa de 40 milhões de dólares por descumprimento contratual. 360 milhões. Evaporados. Cássio subiu correndo para o 12º andar. Invadiu a sala de Márcio, valente sem bater na porta. A gente tem um problema gigante. Márcio levantou os olhos do notebook, irritado. Que problema? Cássio explicou. A cada palavra, o rosto de Márcio ficava mais pálido. Quando Cássio terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Quinta-feira, 8 da manhã. Reunião de emergência. Todos os diretores convocados. Márcio Valente estava visivelmente abalado. Olheiras profundas. Gravata frouxa. Ele nem tentou disfarçar o desespero. Cássio Brant estava sentado na ponta da mesa, suando, mexendo no celular freneticamente, tentando encontrar alguma solução mágica que não existia. O diretor financeiro passou os números na tela. 320 milhões de investimento. 40 milhões de multa contratual. 360 milhões no total. A Vantage Capital não ia quebrar, mas o impacto seria devastador. Acionistas furiosos, conselho exigindo cabeças, reputação destruída no mercado de private equity. Alguém tem alguma ideia de onde esse maldito adendo pode estar? Márcio praticamente gritou. Silêncio. Alguém sugeriu vasculhar backups antigos em servidores externos. Outro sugeriu contratar uma empresa de recuperação de dados forense. Outro sugeriu processar a Helios por má-fé. Todas ideias inúteis. O prazo era de 72 horas. Já tinham passado quase 24. Foi quando alguém, um dos diretores mais antigos, murmurou baixinho, quase com medo. A Elara estruturou essa parte do contrato. Ela deve ter cópia. O nome ecoou pela sala como um tiro. Márcio Valente congelou. Ele sabia. Todo mundo sabia. Elara tinha sido a arquiteta daquela operação. Ela tinha redigido o adendo. Ela tinha revisado cada vírgula. Se alguém tinha uma cópia, era ela. Mas pedir ajuda para Elara? Depois de tê-la humilhado publicamente? Depois de tê-la rebaixado? Depois de ter apagado o nome dela de todos os créditos e jogado 12 anos de carreira no lixo? Márcio hesitou. O orgulho lutava contra o desespero. O desespero venceu. Alguém chama a Elara. Agora. 10 minutos depois, Elara entrou na sala de reunião. Ela estava calma. Roupa simples, sem maquiagem exagerada, cabelo preso, expressão neutra. Todos os olhos estavam sobre ela, mas ninguém conseguia sustentar o olhar. Márcio tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, artificial, patético. Elara, a gente está com um problema. A Helios acionou a cláusula resolutiva do adendo 7C. O servidor caiu e a gente não consegue acessar o documento. Você... cópia? Você guardou alguma... Elara olhou para ele. Não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio pesar. Deixou Márcio suar. Deixou Cássio tremer na cadeira. Então, finalmente ela falou com uma voz tranquila, quase indiferente. Guardei. Está comigo. O alívio que tomou conta daquela sala foi quase palpável. Cássio soltou o ar que estava segurando. O diretor financeiro fechou os olhos e encostou a cabeça na cadeira. Márcio se levantou, tentando recuperar alguma autoridade, algum controle da situação. Ótimo. Ótimo, Elara. Sabia que podia contar com você. Manda pra gente agora, por favor. É urgente. A Helios está cobrando e a gente tem menos de 48 horas. Elara não se moveu. Ela abriu a bolsa devagar, com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. Tirou um pendrive prateado, pequeno, discreto. Colocou sobre a mesa de vidro, bem no centro, onde todo mundo podia ver. Está aqui. Versão autenticada, com hash XH256.
log de criação original e assinatura digital válida. A única cópia, completa que existe. Márcio estendeu a mão, ansioso, quase desesperado, mas Elara não entregou. Ela apenas olhou para ele, e então disse, com a mesma voz tranquila, mas antes de eu liberar esse arquivo, eu preciso de 3 coisas. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio tenso, perigoso, carregado. Márcio recolheu a mão. 3 coisas? Elara assentiu. Primeiro, meu nome de volta em todos os créditos da Operação Hélios, internos e externos. Comunicados para apresentações, relatórios para acionistas, tudo. Márcio engoliu seco, mas acenou com a cabeça. Elara continuou. Segundo, reintegração imediata ao cargo de diretora de compliance e contratos estratégicos, com retorno de todos os acessos administrativos, todas as permissões de sistema e todas as responsabilidades que eu tinha antes de sexta-feira às 13h22. Cássio se mexeu desconfortável na cadeira. Márcio olhou para ele, depois para Elara. Tudo bem, pode ser feito. Elara sorriu, mas não era um sorriso de alívio. Era um sorriso afiado. Terceiro, revisão do bônus de fechamento do deal. 12% sobre o valor da transação, conforme previa meu contrato original antes de ser alterado sem minha assinatura e sem meu consentimento na semana passada. 12% de 320 milhões de dólares. 38 milhões e 400 mil dólares. A sala inteira congelou. O diretor financeiro quase engasgou. Márcio ficou branco. Elara, isso é muito. Ela não piscou. É o que está no meu contrato. O contrato que vocês tentaram modificar unilateralmente na quinta-feira passada, achando que eu não ia perceber. Márcio não sabia o que dizer. Ele olhou para os outros diretores. Ninguém tinha resposta. O prazo estava correndo. 46 horas. 360 milhões em risco. Elara se levantou devagar. Pegou o pendrive de volta e guardou na bolsa. Ah, e tem uma quarta coisa. Eu quero uma auditoria interna completa sobre quem autorizou a remoção dos meus acessos ao servidor na sexta-feira às 13h22. Porque segundo o log que eu salvei antes de sair, a solicitação partiu de um IP externo, não da diretoria, não do RH, de fora da empresa. Ela olhou diretamente para Cássio. Ele empalideceu. As mãos dele tremeram visivelmente. Márcio franziu a testa, confuso. Mas então a ficha caiu. Cássio tinha acesso externo ao sistema? Cássio tinha manipulado permissões antes mesmo de ser oficialmente integrado? Elara continuou, implacável. Então é isso. Quando essas 3 primeiras coisas estiverem formalizadas por escrito, registradas em ata, assinadas pelo jurídico e depositadas no cartório, eu libero a senha de descriptografia do arquivo. Márcio tentou falar, mas ela o cortou. Ah, e só para deixar claro, se alguém tentar acessar o pendrive sem a senha, o sistema detecta a invasão e o arquivo se autodestrói permanentemente. Tecnologia que eu mesma implementei. Ela caminhou até a porta, abriu e antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês têm até amanhã às 16 horas para me enviar os documentos. Depois disso, o prazo da Hélios expira. E aí, bem, aí vocês vão explicar para os acionistas como perderam 360 milhões de dólares por orgulho. A porta fechou. E pela primeira vez em 12 anos, ninguém interrompeu Elara Cardoso. Naquela noite, Cássio tentou acessar o pendrive sozinho. Conectou em 3 computadores diferentes. Todos travaram. Tentativa de acesso não autorizado. Arquivo bloqueado permanentemente após 3 tentativas. O pendrive se autodestruiu digitalmente. Elara recebeu um alerta no celular. Violação detectada às 22h14. Ela sorriu, porque o arquivo real nunca esteve no pendrive. Sexta-feira, 15h45. 15 minutos antes do prazo que ela tinha dado, Márcio Valente assinou todos os documentos. Nome de volta. Cargo de volta. Bônus de volta. Auditoria aprovada. Elara liberou a senha. A Vantage entregou o adendo para a Hélios com 10 minutos de sobra. A empresa não quebrou, mas todo mundo aprendeu uma lição naquele dia. Nunca subestime quem construiu o sistema, porque no final,
Quem tem a informação, tem o poder. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.